Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de sexta-feira. Chegamos a sexta-feira, mais um final de semana, para a glória e honra do Senhor, agradecidos a Deus por tudo que Ele fez durante esta semana e este mês de julho que foi embora. Hoje estamos a 1º de agosto do ano 2025. 1º de agosto do ano 2025 e oramos a Deus que este 8º mês seja um mês de grandes bênçãos para a sua vida, para nossas vidas, para todos nós. Que Deus venha abençoar poderosamente as suas vidas. Meu irmão Wilberto, bom dia, bom dia. Que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre sua vida, assim como também sobre nossa irmã Maria e toda a família de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida deste casal abençoado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Passar o mate para minha esposa e vamos então começar com a palavra de Deus nesta manhã de sexta-feira e dia 1º de agosto. Em nome de Jesus. Estamos começando então. Palavra de Deus, ontem nós começamos a falar sobre as portas de Jerusalém. O significado dessas portas de Jerusalém para a nossa vida espiritual e assim também para a própria igreja. O que significa? Qual é o significado de cada uma dessas portas que tinham sido queimadas, destruídas e que necessitavam de uma restauração, necessitavam serem reparadas, necessitavam serem colocadas novamente no seu lugar. E assim também é a nossa vida espiritual. De tanto em tanto nós necessitamos dessa restauração, desse toque do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Pastor Vicente, bom dia, lá na cidade de Montevidéu, Uruguai. Um grande abraço para ele, para sua esposa, sua congregação e que Deus abençoe poderosamente a nação uruguaia. E hoje nós vamos entrar em duas portas. E a primeira delas, ontem falamos da porta das ovelhas. E aqui nós diz no versículo 3, do capítulo número 3, do livro de Neemias, que é o grande restaurador, donde vai dizer: todavia os filhos de Asenaz edificaram a porta do peixe, que também lançaram suas vigas e puseram suas portas e as suas trancas e as suas barras. A porta do peixe. De que nos fala a porta do peixe e que essa porta, em realidade, ela tem que ver com nós, tem que ver com a nossa vida espiritual. O peixe, ele representa crescimento e reprodução. O peixe é um dos seres vivos que mais se reproduz. Faz uns poucos dias atrás, estávamos olhando uns vídeos lá do lago Titicaca, no Peru, e por ali continuamos olhando até que encontramos um casal que vive no meio das montanhas dos Andes, onde ali tem um riacho que corre ali permanentemente, e eles criam trufas. Trucha em espanhol, é assim que não sei como é que se diz em português o nome deste peixe. Mas o que eu quero dizer é que eles tinham vários estanques feitos naturalmente naquele rio, e como se reproduziam.
Ali ele colocava ali os peixes, de repente tinha um que tinha 7.000 peixinhos pequenininhos, já outro tinha 8.000, enfim, os peixes vão nascendo, vão se reproduzindo. É aquilo de ide e fazer discípulos. Porém, também os peixes, quando são filhotes, quando são pequenos, eles correm perigo. Eles correm perigo de serem levados pelos seus predadores naturais que tem. Entre eles, por exemplo, um que eu conheço, que não sei qual é o nome também dele aqui nesta região, mas lá no Uruguai se chama martim pescador, que é um pássaro que tem um bico comprido e que ele sempre está ali nas árvores, esperando ver ali no rio, no riacho, onde for, na sanga, esperando ver um peixinho ali, e ele rapidamente mergulha e sai com o peixinho no seu bico. Assim como outros também que tem, como os marrecos e outros animais que se alimentam dos peixes. Então, aqueles homens, aquele casal, digo, ali no Peru, eles tinham colocado redes por cima daquele riacho para evitar os predadores que viessem comerem os peixes. Jesus nos mandou ir e fazer discípulos. Ir e fazer discípulos por todo o mundo. Essa foi a missão que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa missão não foi somente dada para alguém que esteja no ministério, que seja um pastor, um evangelista, um mestre, enfim, um profeta. É geral, é para todos aqueles que recebem a Cristo como seu Salvador, é para todos os filhos de Deus que devem de fazerem discípulos. E isto vai trazer então o crescimento da igreja. Nós lemos nas Escrituras, somente para citar alguns exemplos, Jesus falou com a mulher samaritana lá em João, capítulo número 4. A mulher samaritana foi à cidade, contou que tinha encontrado um profeta, que tinha encontrado um homem de Deus, e muitas pessoas acreditaram nela. Logo, quando estão com Jesus, eles vão dizer, e não acreditamos somente por que ela disse, senão que agora acreditamos também pelas tuas palavras. E creram e se renderam a Cristo, e houve um grande avivamento ali. Tal é que depois da morte de Cristo, quando a igreja começou a se expandir, alguns dos discípulos tiveram que ir até Samaria para ali então orientar a igreja, para ali estabelecer a igreja, colocar ordem na igreja. Agora, esta porta é a porta do crescimento e da reprodução. A porta do crescimento e da reprodução. E essa porta, ela necessita ser restaurada urgentemente nas nossas vidas. Mas antes de continuar em frente, assim como os peixes têm os seus predadores naturais, aqueles novos convertidos em Cristo, eles necessitam também de uma orientação, de uma consolidação, de um ensinamento. Para isso vai estar ali ao lado dele o pastor ou aquele que o ganhou para Cristo, ensinando a palavra de Deus. Aquilo que nós chamamos como discipulado. Vai estar discipulando, vai estar ensinando, vai estar instruindo aquela pessoa na palavra de Deus, sim, na palavra de Cristo, e também vigiando, porque predadores vão vir contra esse novo convertido. E não é necessário nem sequer falar de quem possa ser esse predador. E esta porta, ela necessita ser urgentemente reparada na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou falando que ela é a porta da reprodução, ela é a porta do discipulado, ela é a porta de ganhar almas. Que estamos fazendo nós? Que realmente nós estamos fazendo? Nós estamos anunciando verdadeiramente o Evangelho? Nós estamos pregando verdadeiramente a palavra de Deus? Nós estamos levando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo? Ou nós encerramos nas nossas quatro paredes? Hoje, eu sempre digo que existem duas igrejas no mundo. Uma igreja que é do reino de Deus, que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
que é aquela igreja que não está encerrada entre quatro paredes, mas que ela está nas ruas, está nos presídios, está nos hospitais, está em toda parte evangelizando e levando a palavra do Senhor. Está socorrendo ao necessitado, levando um abrigo no inverno, levando uma sopa quente durante o inverno, um alimento, porque não também no verão, sempre está ali essa igreja ativa, uma igreja viva, uma igreja que tem a sua porta do peixe restaurada. Porque tudo isso que se faz, muitas vezes, se faz primeiro, porque é o mandamento do Senhor, que nós devemos de amar ao nosso próximo e que devemos de fazer o bem para aqueles dos quais nós não vamos receber recompensa alguma. Então isso é o mandamento do Senhor de olhar para o próximo, para ter compaixão, para ter empatia pelo próximo. Mas também é uma forma de evangelização, é uma forma de ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer, Ele deseja que nós frutifiquemos. Nós devemos de frutificar. E esse frutificar é dar frutos, dar vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, como a igreja vai frutificar se não tem restaurado a porta do peixe? É necessário restaurar essa porta. É necessário restaurar essa porta tão importante que é a porta da frutificação, do crescimento, que nós devemos de restaurá-la. Aqui na nossa região, praticamente não se vê muitos eventos grandes de evangelismo. Não se vê isto. Agora, há pouco tempo atrás, foi que houve um evento em Alegrete, onde milhares de pessoas foram à rua a ouvirem a palavra de Deus e onde milagres aconteceram e libertações aconteceram. Lembro, nas épocas da minha própria conversão, por exemplo, foi numa campanha feita por um evangelista que hoje já está com o Senhor, Gigi Ávila. E aquilo foi um grande movimento na cidade de Artigas. Era necessário alugar ônibus para levar as pessoas para os bairros, para trazer. Foi um movimento tremendo na cidade de Artigas. E eu me atrevo a dizer que foi o maior movimento que houve naquela cidade até os dias de hoje. Depois foram outros, mesmo nós não estando lá, mas acompanhamos pelas redes sociais e não vemos esse movimento. Por que acontecia isso? Primeiro, porque a igreja estava unida. A igreja estava unida. Tinha uma igreja que tinha a porta do peixe restaurada. A porta do peixe estava restaurada. Era uma igreja que frutificava. Era uma igreja que frutificava dia a dia. João, capítulo número 15, meu amado e querido irmão, tem ali uma advertência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai dizer que Ele é a vida verdadeira. E nós somos os ramos, os pâmpanos. Somos os galhos dessa vide. E todo galho, pâmpano, ou como queira chamá-lo, o ramo, aquele que não produzir fruto será cortado. E dentro desses frutos, nós sempre focamos para os frutos do Espírito, mas dentro desses frutos também está o ganhar almas para Cristo. Então é necessário, sim, ter uma restauração urgentemente da porta do peixe. Essa porta, ela necessita ser restaurada. Como a igreja vai frutificar se seus discípulos não são essa porta? Como a igreja vai frutificar se os discípulos de Cristo não são essa porta? A igreja primitiva, ela frutificou.
ela cresceu. Por quê? Porque os discípulos eram essa porta do peixe, restaurados totalmente. Eles vieram no mundo, foram restaurados pelo Senhor. Foram restaurados pelo Senhor. Mas hoje, dentro da própria igreja, necessita de uma restauração. Tem a outra igreja que não é do reino de Cristo, que não é do reino de Deus, que está encerrada entre quatro paredes, que não sai para as ruas, que não se importa, que olham somente para dentro da igreja, para a comodidade que devem de ter, para as luzes que devem de ter, para a decoração que devem de ter ali dentro, e tem se transformado em lugares de encontros sociais, vamos dizer assim, donde ali não tem frutificação, donde ali muitas daquelas pessoas que estão ali naquele lugar, mesmo ouvindo a palavra de Deus, ainda não foram convertidas porque não foram confrontadas com a palavra. Porque tem uma palavra que não é para ferir a sensibilidade daqueles que estão ali, já seja para a sua posição social, ou por amizade, ou porque não quer que vá embora, enfim, por muitas causas poderia ser. Mas nós olhamos para a igreja primitiva, e Pedro vai dizer: arrependei-vos, vós que matastes ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aquelas pessoas estavam furiosas com Pedro, mas ao finalizar aquela mensagem, 3.000 pessoas foram convertidas. O profeta João Batista, quando apareceu a sua primeira mensagem, viram aquele homem com pelo de camelos, comendo langosta, comendo mel, e ele gritando aos quatro ventos: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. A primeira palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele inicia o seu mistério, é uma palavra também de arrependimento. Se não confrontar ao pecador, não vai ter crescimento na igreja. Se nós não falar o que é pecado, o que é o amor de Deus, não podemos nós ir tampouco aos extremos. Nós temos que entender e compreender que a obra ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos mensageiros, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para levar a palavra de Deus. Somos a porta do peixe, somos a porta da frutificação, somos a porta do crescimento. Então, essa porta, ela necessita urgentemente ser restaurada com muita pressa. Versículo número 6, aqui do capítulo número 3 do livro de Neemias. Deixa eu tomar um mate. Vai dizer: e o portão velho, a porta velha, repararam Joaida, filho de Paseida e Mesulão, e filho de Besodias, e eles puseram as suas vigas e levantaram suas portas e as suas travas e as suas barras. A porta velha necessita ser restaurada. De que está nós falando esta porta velha? De que está nós falando a palavra de Deus quando fala da porta velha? Está falando do nosso passado. Está falando do nosso passado. É necessário restaurar esta porta, pois ela fala de consertarmos o que temos de errado. Que nós temos de errado. Estamos falando da velha vida, do nosso passado, daquilo que nós trazíamos sobre os nossos ombros, da nossa bagagem antiga. Vamos dar uma restaurada nessa porta. A palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram e é aqui que todas elas são feitas novas. Mas muitos continuam com alguns, vamos utilizar a palavra vícios ou costumes do passado, de erros que se cometiam no passado, continuam sendo cometidos agora, que supostamente temos uma nova vida em Cristo.
que estamos nascidos de novo, que fomos totalmente restaurados pelo poder de Deus, mas mesmo assim está ainda ali algumas coisinhas do nosso passado que está ali. Todos nós temos um passado ruim. Temos um passado ruim, claro que sim. Todos nós temos um passado ruim, porque ao estar separados de Deus, a estar isolados de Deus, nós tínhamos um passado ruim. Alguns maiores que os outros. Se nós começamos a pensar de onde nos tirou o Senhor, de onde nos sacou o Senhor, começamos a pensar o nosso passado. E às vezes eu penso também na minha própria vida. Se o Senhor não tivesse nos encontrado, se o Senhor não tivesse me dado a esposa que tenho hoje, onde estaria eu nesta hora? Onde estaria? Por aí estaria aposentado, porque tinha um bom emprego no Uruguai. Mas e a minha alma, a minha vida? Eu teria permanecido no Senhor? Eu teria permanecido verdadeiramente no Senhor? Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço também para a pastora Mirta. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. E vamos aí tomar esse mate aí com a erva canárias. Ou manzanares era brava, não. Mas nós tomávamos manzanares. Então, amados, esse passado nosso que ainda permanece aí, nessa porta velha, é necessário restaurar tudo isso. É necessário restaurar essa porta para que ela venha a ser uma porta nova, para que nós venhamos ter essa nova vida em Cristo. É coisas que necessitam ser abandonadas por nós. E há coisas que necessitam ser aproveitadas de uma maneira correta. Por exemplo, nós tínhamos alguns talentos. Não é verdade? Mesmo estando longe de Cristo, tem pessoas que têm talentos. Tem talentos para música. Então, agora, vamos utilizar esses talentos para adorar ao Senhor. Carmela, bom dia, na cidade de Montevidéu. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Carmela, da sua filha. Que Deus abençoe ali pertinho ali do bairro dos judeus, por ali dos judeus, bairro dos judeus. Ou Aguada, um desses dois bairros aí é onde mora Carmela. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã. Então, amados, esses talentos que tínhamos antes de conhecer a Cristo, só que alguns, em nome do trabalho, em nome da necessidade, eles continuam utilizando aqueles talentos que tinham antigamente para servir ao mundo, para trazer as migalhas do mundo para a sua casa. É necessário nos desprender das coisas do nosso passado. E utilizei a música porque é o mais popular e conheço muitos que estão louvando a Deus dentro da igreja, em cima de um púlpito, e nos finais de semana estão com músicas mundanas em algum clube social, em alguma boate ou em qualquer outro lugar, mas servindo praticamente ao mundo, para não dizer outra palavra. Então ainda não restauraram essa porta. Essa porta velha continua ali presente neles. Ela tem coisas boas? Tem coisas boas do nosso passado, claro que sim. Nem tudo é ruim. Tivemos um passado ruim? Tivemos, mas também tivemos coisas boas. Mas é justamente essas coisas boas as que necessitam serem restauradas. Aquilo que não serve, aquilo que é prejudicial à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual, é necessário ser arrancado de nós. Tem um pedaço de madeira ali que está naquela porta velha, meia podre,
que está com cupim, vamos cortar, vamos tirar, vamos queimar esses cupins, vamos colocar algo novo na nossa vida. Algo novo Deus tem todos os dias para colocar nas nossas vidas. Não interessa quantos anos você possa ter como cristão, que tenha recebido a Cristo como um Senhor, quantos anos no caminho do Senhor, mas todos os dias o Senhor nos surpreende com algo novo. Claro que sim. O Senhor nos surpreende todos os dias com algo novo. E todos os dias estamos aprendendo algo com o Senhor. Todos os dias o Senhor está nos ensinando através do seu Espírito Santo, que é o que vai nos dando discernimento, que vai nos dando o entendimento. Mas quando temos a mente fechada para as coisas de Deus, nós não sentimos remorso algum por aquilo que fazemos de errado. Isso se chama iniquidade. É um pecado reiterativo. Ora, o camarada está louvando, está dando graças ao Senhor, está cantando na igreja, e no outro dia está cantando numa boate. Conheço muitos, aqui no Brasil, do Uruguai, da Argentina, conheço muito desses que estão aí. Mas logo vai chegar um determinado tempo que eles vão voltarem às coisas velhas e vão abandonarem ao Senhor. E ao primeiro que vão criticarem vai ser ao pastor. Ao primeiro que vão criticarem vai ser ao pastor. Outro dia conversava com uma pessoa e ela dizia que ela vai de vez em quando na igreja. Mas o que acontece? Ela diz, parece que o pastor ali, quando eu chego, ele está falando tudo para mim. E ele tem uma cara de brabo. Então me levanto e vou embora. Porque parece que ele sabe da minha vida. Não estão dispostos a receberem a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos confronta mesmo. Ela toca lá dentro. A própria palavra diz que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela vai cortando, ela vai chegar até a nossa médula. E como vai doer? E como vai doer? Mas vamos ser restaurados. E vamos ser uma porta nova. Vamos ser uma porta totalmente restaurada. Para que por ali possam entrar então aqueles novos discípulos de Cristo também. Nós somos essa porta de entrada ao Evangelho. O mundo está nos olhando, mas como está a nossa vida? Como estamos nós? Temos uma restauração verdadeira? Temos uma restauração verdadeira? Ou continuamos com velhos vícios do passado? Não podemos usar esses talentos da mesma maneira que se usava no passado. Tem um processo, e esse processo é o que dói e que muitas das vezes não estão dispostos a passarem. E é o processo do Senhor. Tem um processo para poder ter essa restauração, para reutilizar tudo aquilo que estava na nossa vida. Fazer uma verdadeira restauração na nossa vida. Esse processo, claro que ele vai doer, ele vai ser algo tremendo nas nossas vidas. Mas os talentos foram mal usados no passado. Hoje temos receio de usá-los no reino do Senhor. O discípulo tem que ser a porta por onde o Senhor entra para restaurar o que o próprio Deus deu a cada um a começar da sua própria vida. Deus nos deu talentos, mas esses talentos necessitam serem restaurados urgentemente. E falando de talentos, estamos indo para o finalzinho já. Quero terminar com esta pergunta. E você, que está fazendo com o seu talento? O que está fazendo com o seu talento? Deus te restaurou. Restaurou, é verdade. Deus te salvou. Deus te tirou do mundo. Deus te deu um talento.
E quem está fazendo com esse talento? Quem está fazendo com esse talento? É tempo de começar a restaurar algumas coisas na nossa vida que estão erradas. Pai eterno e Deus do céu, Senhor, te agradecemos por ter chegado a mais um final de semana, meu Deus. Senhor, quero louvar-te, quero adorar-te, quero glorificar-te nesta manhã, meu Pai. Senhor, e agradecer-te pelo teu infinito amor, pela tua infinita misericórdia, meu Deus. Senhor eterno, olha, Senhor, para aqueles, ó Pai, que necessitam ter uma restauração nas suas vidas, Deus. Senhor, pessoas que estão desanimadas, pessoas, Senhor Deus, que estão entristecidas com o homem, Senhor. Senhor, que tem abandonado o reino por causa de homens que não souberam, talvez, discipular, ensinar, que não souberam, Senhor Deus, acompanhar a essas pessoas pelo caminho de retidão. Senhor, pedimos por elas nesta manhã, meu Deus. Senhor eterno, que toda intriga do inimigo que está nos seus corações venha cair por terra. Que toda intriga, Senhor Deus, que foi levantada em contra dessas pessoas, venha ser derrubada, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, quero pedir-te nesta hora, meu Pai, que este final de semana seja um final de semana glorioso, meu Pai, onde possamos estar na tua casa, onde possamos, Senhor Deus, louvar, exaltar, adorar o teu santo e soberano nome, Pai. Senhor, que não deixemos de congregar como alguns têm por costume. Meu Deus, abençoa, Senhor amado, as famílias, meu Pai, guarda-as e protege-as, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, nossos amados e queridos irmãos. Logo, 20 e 30 horas, estaremos novamente com a nossa transmissão em espanhol e estaremos ali, então, falando sobre o mais eu sou de Jesus. O quarto, são 7 eu sou que encontramos no Evangelho de João. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja com todos vocês. Nos encontramos 7 da manhã, próxima segunda-feira. E uma recomendação, não deixe de congregar como alguns têm por costume. Deus abençoe.